Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade às videoaulas de neurofisiologia. A gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 48 da 13ª edição do Guyton, que fala sobre sensações somáticas. E eu quero lembrar vocês, logo de cara, que sensações somáticas, elas correspondem a qualquer tipo de sensação que tem algum estímulo encostando em nosso corpo. Por exemplo, o tato é um tipo de sensação somática, porque para que a gente tenha tato, nós temos que encostar em algum objeto. A vibração é a mesma coisa, sentir a pressão de um objeto sobre a sua mão é a mesma coisa. Então, todas as vezes que algum tipo de estímulo encosta no seu corpo, a gente está falando de uma sensação somática. Sempre temos que ter em conta que os sentidos especiais, como olfato, audição, paladar, eles não fazem parte das sensações somáticas. Eles são estudados separadamente. Então, sensação somática é basicamente o que tem a ver com objetos encostando no meu corpo e eu sentindo tato, pressão, vibração, posição e por aí vai. O nosso livro ele separa as modalidades das sensações somáticas, que pode ser dito também como tipos de sensações somáticas, em dois. As sensações de tato, quando alguma coisa encosta no meu corpo, e as sensações de posição corporal, como eu sinto que o meu corpo está naquele momento, seja ele parado, seja ele em movimento. A gente vai mostrar isso mais pra frente pra vocês. Ok? Então, basicamente, essas são as nossas modalidades. Aí o livro ele separa, ele fala, existem classificações das sensações somáticas, né? Existem duas classificações. Eu vou citar essa primeira só porque está no Guyton, mas eu vou citar uma segunda que eu gosto mais, ela é mais interessante da gente estudar. A primeira classificação das sensações somáticas é essa aqui que divide ela em três tipos. As mecanorreceptivas, as termorreceptivas e as nociceptivas. Normalmente o Guyton ele fala, sensações de dor, igual está aqui. Mas se eu pegar e escrever sensações nociceptivas, e eu colocar dentro do parágrafo, dentro do parênteses aqui, dor, é a mesma coisa, tá? Então isso aqui é a mesma coisa que dizer nociceptiva, certo? Nós falamos já no capítulo anterior sobre receptor, né, mecânico, sobre receptor térmico, os termorreceptores e os nociceptores. Nós falamos de todos esses. Então é a mesma coisa. O que é uma sensação mecanorreceptiva? Que deforma mecanicamente um receptor, que era tato, vibração, pressão. O que é uma sensação termorreceptiva? É o que dá temperatura para um receptor, ou seja, frio e calor, as sensações que nós sentimos de frio e calor. O que é uma sensação nociceptiva? Aquela sensação que causa dor. É a mesma coisa que nós falamos anteriormente, tá? E aqui está o que eu falei para vocês recém, que é como o nosso livro separa. Fala, existem dois tipos de modalidades sensoriais, né? Então ali, ó, ele fala que existem o tato e a posição. E aqui, ó, dentro do tato, a gente pode separar dentro do tato propriamente dito, ou seja, para a gente poder detectar o tato, alguma coisa tem que encostar na gente, tato. Ainda dentro do tato, quando a gente encosta em algum objeto, a gente pode sentir pressão, ou seja, é a força que esse objeto encosta no nosso corpo ou que nós encostamos nesse objeto. Esse objeto pode estar se mexendo, pode estar vibrando, então a gente faz o tato, a gente sente a vibração nesse objeto. E esse objeto pode encostar no nosso corpo, né, fazer o tato no nosso corpo e causar cócegas. Além disso, existe também a modalidade de posição. E a posição é sentida pelo nosso corpo, pelo nosso sistema nervoso, como uma posição estática, que é aquela posição onde você se sente parado, sem movimento algum, e a posição de velocidade dos movimentos, que você sente o seu corpo se movimentando. A posição de velocidade dos movimentos, não necessariamente você precisa estar em movimento para sentir ela. Por exemplo, você está no carro, o carro está em movimento e de repente ele freia. Quando o motorista freia, você que está no passageiro sente o seu corpo indo para frente e indo para trás. E mesmo que você esteja com o cinto bem firme, você sente uma certa movimentação, que é passiva. Você não está realizando ativamente aquele movimento, é o seu corpo passivamente respondendo ao seu entorno. Então você tem um tipo de movimentação de velocidade dos movimentos. Quando você avalia o paciente no consultório, você pode avaliar a posição estática e a posição dinâmica dele também. Só que aí você avalia isso com relação à sensibilidade e com relação à parte mecânica, motora do paciente também.
Por exemplo, quando você quer avaliar se o paciente tem ou não equilíbrio, tem um exame bem prático de fazer. Você que está avaliando o paciente, junto com algum ajudante, pode ser a enfermeira que está com você ali no seu consultório ou no hospital, você vai pedir para que ela fique atrás do paciente e você fica na frente do paciente. Vocês pedem para que o paciente de pé feche os olhos e ele pode tender a cair para algum dos lados que ele não tem equilíbrio. Normalmente, quando o paciente tem lesão do lado direito aqui do córtex cerebral, ele tende a cair para o lado esquerdo, porque a gente tem que lembrar que a informação é cruzada e nesse capítulo a gente vai falar sobre essa informação cruzada. Quando ele tem lesão do lado esquerdo, ele tende a cair para o lado direito. Então a gente avalia essa provável lesão que o paciente tem ali durante o exame físico. Depois a gente olha os exames complementares dele. Outra coisa, quando a gente está avaliando um paciente, a velocidade dos movimentos também é avaliada. E quando a gente fala velocidade dos movimentos, não é necessariamente só a sensibilidade, como eu estou falando aqui, pode ser a parte motora também. A parte motora, por exemplo, tem um teste que a gente faz com o paciente para ver a precisão que ele tem. E a precisão pode ser avaliada quando você, por exemplo, eu estou sentado aqui numa cadeira, coloco o paciente sentado olhando para mim em outra cadeira, numa distância de aproximadamente um braço, né, de distância entre os dois. Eu coloco o meu dedo desse jeito, que eu estou mostrando aqui para vocês, meio próximo aqui do meu nariz, próximo do meu nariz, e o paciente vai fazer o quê? Eu solicito para que o paciente, com o dedo dele, encoste no meu dedo, ou seja, esse aqui é o meu dedo, o paciente vai encostar aqui no meu dedo. Depois eu vou dizer para que o paciente, com o dedo dele, encoste no nariz dele, não no meu, tá? No nariz dele. E aí eu vou pedir para ele ficar repetindo esse movimento, para ele encostar no meu dedo, encostar no nariz dele, encostar no meu dedo, encostar no nariz dele. Existem pacientes que não conseguem fazer esse movimento rápido. Na hora dele fazer esse movimento rápido aqui, ele erra os pontos, porque ele não tem precisão. E ele erra os pontos longe, ele coloca o dedo aqui, ele coloca o dedo aqui, ele acerta a sua mão, ele coloca o dedo na bochecha. Então ele vai errar o lugar exato dos pontos onde ele tem que encostar. E isso pode ser por vários motivos, vários. Pode ser afetação do sistema nervoso, pode ser afetação da visão, pode ser por vários motivos. Tá? Só para dar um exemplo de como a gente pode avaliar a posição de velocidade dos movimentos, porque é um tipo de movimento rápido que ele deve fazer. Então é um movimento rápido, ok? Aí aqui fala sobre outras classificações das sensações somáticas, que é a classificação que eu mais gosto. Essa classificação fala que as sensações, elas podem ser divididas em 4 tipos, as sensações somáticas, tá? Elas podem ser divididas em sensações somáticas esteroreceptivas, sensações somáticas proprioceptivas, sensações somáticas viscerais e sensações somáticas profundas. As sensações somáticas esteroreceptivas, o nome já fala, exterior, fora. Tudo aquilo que acontece na superfície do corpo, fora do corpo. Ou seja, quando você sente o vento batendo no seu corpo, quando alguém encosta na sua pele, quando você sente os pelos elevando, então tudo isso é um tipo de sensação esteroreceptiva. Ela é toda a sensação que é detectada na superfície da pele. O segundo tipo, sensação proprioceptiva. A propriocepção, pessoal, é ter noção sobre a dimensão e a posição corporal. Ou seja, dimensão do corpo, tamanho e forma que eu tenho e posição que eu me encontro. Sentado, com o braço em extensão, em flexão, em posição de abdução, em posição de adução. Então eu tenho uma noção proprioceptiva graças aos receptores que se localizam nas articulações, receptores que se localizam nas cápsulas articulares para ter uma noção de rotação articular, por exemplo. Então, essa é a minha propriocepção. Sensações viscerais é a sensação das vísceras. Por exemplo, nós quando fechamos os olhos, nós encostamos aqui no olho, fazemos esse pequeno tato aqui, e você pode fazer até com outro objeto, que é até melhor. Você pega a caneta, por exemplo, fecha o olho e não é para apertar, tá? Você apenas encosta com a caneta aqui na sua pálpebra. Você vai sentir uma pressão. Não é legal fazer com o dedo, porque você pode confundir as sensações da ponta do seu dedo com a sensação da pálpebra. Quando eu encosto aqui, eu sinto uma pressão sobre o meu olho, eu sinto um tato sobre o meu olho. Porque no meu olho eu tenho receptores para tato, pressão, dor, calor. Então esses receptores estão numa víscera.
E essa víscera está informando o meu sistema nervoso sobre esse tipo de estímulo. E não é só o olho que tem receptores sensoriais. Quase todas as vísceras têm. Por exemplo, vocês sabem, porque já estudaram isso aí no Guyton, que quando a bexiga está muito cheia, ela se distende e ela informa a medula espinhal sobre essa distensão para dar o reflexo da micção. Esse reflexo da micção informado para você gera uma contração na bexiga. E essa bexiga contraída gera a sensação de eu necessitar ir ao banheiro para esvaziar a bexiga. Essa sensação de bexiga cheia é uma sensação visceral. Quando você está com fome, sente as asas intestinais se movimentando, sente o estômago dando uma pequena contraída, é uma sensação visceral também, tá? Então, sensação das vísceras são sensações viscerais. As dores de órgãos são sensações viscerais, ok? Sensação profunda. A sensação profunda é a sensação dos músculos, ok? Quando o músculo está contraído, quando o músculo ele exagera na contração involuntária, como é o caso das cãibras, então a gente está tendo sensação profunda, ok? Sensação profunda. Eu fiz uma associação com os meus alunos numa conferência e eu vou repetir essa associação aqui. Paciente com quadro de 24 horas de evolução. Vamos lá. Paciente entrou no serviço de urgência onde você está atendendo e ele refere que há 24 horas atrás ele estava com uma dor na região do epigástrio, boca do estômago, e esse paciente referiu que nesse momento que a dor apareceu, logo apareceu também uma sensação de náusea e vômitos em 4 ocasiões. Depois, 12 horas atrás, o paciente referiu que essa dor agora estava presente na região do mesogástrio, região periumbilical, e no epigástrio já não tinha mais nada. Sensações de náuseas e vômitos continuavam. O paciente refere que há 1 hora atrás, a dor se transferiu para a região da fossa ilíaca direita. Náuseas e vômitos não estão presentes mais, mas ele está com febre neste momento. Essa sensação que o paciente veio sentindo é uma sensação visceral, porque são as vísceras que estão gerando essas sensações. Esse é um quadro de apendicite, ok? Quadro de apendicite. Sensação visceral. O paciente então sente essa sensação das vísceras mandando informação de que alguma coisa está errada. No entanto, se o paciente demora para vir ao hospital, então ele sentiu que 1 hora atrás está na face ilíaca direita ainda, febre, muita dor. Se ele não vier ao hospital, o que vai acontecer? Esperou 12 horas para vir ao hospital. O paciente já com o abdômen todo rígido, não consegue ficar na posição totalmente ereta. O paciente refere que quando você encosta no abdômen dele, ele tem uma dor muito intensa em toda a região do abdômen. Você não consegue encostar no abdômen dele porque ele segura a sua mão. Então, o que aconteceu agora? Nós temos o apêndice no primeiro quadro, que poderia ser resolvido facilmente, mas que agora, no segundo quadro, ele já supurou, ele já perfurou, ele já causou uma liberação de fezes para dentro da cavidade abdominal. Essas fezes inflamaram o peritônio e inflamaram os músculos do abdômen, como o reto abdominal, músculo transverso e assim sucessivamente. Esses músculos que agora estão irritados começaram a contrair, porque eles estão irritados, a inflamação irritou eles, eles contraíram. Essa contração forte, intensa dos músculos gera dor abdominal, porque é uma contração que não é voluntária. E essa contração de dor intensa que ele está sentindo é o que a gente chama de sensação profunda. Okay? Então o paciente tem uma sensação profunda dos músculos abdominais. Nessa parte aqui o Guyton fala, e onde que está cada receptor para os tipos de sensação? Onde que está o receptor para tato, para vibração, para pressão? Olha só, para tato, os receptores se localizam logo na pele ou nos tecidos imediatamente abaixo da pele, ou seja, derme e epiderme. Tá? Derme e epiderme se localizam os receptores para tato. Os receptores para pressão se localizam em tecidos mais profundos, como músculos e na região do tecido celular subcutâneo, também conhecido como hipoderme. E a sensação de vibração é localizada nos 2 tipos de tecidos, tanto nos tecidos superficiais como nos tecidos profundos. Por quê? Porque os receptores para vibração utilizam tanto os receptores para tato quanto os receptores para pressão. Nós vamos ver aqui nos próximos slides que quando fala que um receptor serve para vibração, ele provavelmente também serve para tato ou para pressão.
Então, o de vibração sempre utiliza ali receptor de tato ou receptor de pressão. Por isso que ele se localiza nos dois tipos de tecidos, superficiais da pele e profundos. Receptores táteis, então. Nessa imagem, a gente percebe que existem os receptores que eu já tinha mostrado no capítulo anterior, que são esses aqui, né? Terminação nervosa livre, expandida e por aí vai. Eu já tinha falado sobre alguns no capítulo anterior, como é o caso do fuso muscular e do aparelho tendinoso de Golgi e do corpúsculo de Pacini. Eu já tinha falado desses três receptores aqui, tá? O Pacini eu acho que eu coloquei ele de novo, mas a gente vai pular ele porque já foi falado aqui no canal. Se você não viu ainda essa videoaula, você tem que assistir. O card vai estar aparecendo aí em cima. Então, ó, receptores táteis, né? Vamos começar falando das terminações nervosas livres, pessoal. É a terminação mais eclética de todas. Essa terminação aqui, ó, essa primeira da nossa tabelinha, ó. Ela é mais eclética. O que eu quero dizer com eclética? Eclética é aquela pessoa que ela ouve de tudo. Ela, por exemplo, minha playlist aqui do Spotify, quando eu pego, tem tudo. Tem sertanejo, tem reggaeton, tem funk, tem música erudita, tem música clássica, você encontra Beethoven ali, tem música de anime, tem pop, tem eletrônica, tem tudo. Então, eclético é o que ele tem vários tipos de gostos. Aqui a terminação nervosa livre também tem vários gostos. Ela consegue capturar várias sensações diferentes. Sensação de tato, pressão, que é o tipo de sensação mecânica. Sensação de dor, que é uma sensação nociceptiva. Sensação de temperatura, que é uma sensação termorreceptiva. Cócega, prurido. Então ela consegue detectar várias sensações diferentes. Essa terminação nervosa livre, a gente encontra ela em toda a região da pele e também na córnea do olho. Lembra que eu falei, encosta ali no seu olho, né, na pálpebra ali, aperta? Isso que deu essa informação de pressão sobre o seu olho foram as terminações localizadas aqui, ó, na córnea, na partezinha branca do olho. Tá? Então elas se encontram nesta região aqui, certo? Essas terminações nervosas livres, depois de detectar essa informação, elas levam a informação adiante. Elas mandam para um neurônio. De que tipo vai ser o neurônio que leva essa informação? Nós falamos desses tipos de neurônios também nos capítulos anteriores, dá uma conferida. Ele manda as informações para os neurônios do tipo A delta ou tipo C. A delta é um tipo de fibra nervosa mielinizada fina. Ela é fina. Se ela é fina, significa que ela não é muito rápida, ok? Lembra que as fibras são a alfa, a beta, a gama, a delta. É a mais fina de todas, a delta. Ela leva a informação numa velocidade de 5 a 30 metros por segundo apenas. Então ela vai levar a informação nessa velocidade. E tipo C, como a gente falou, né? Tipo C é um tipo de fibra não mielinizada. É uma fibra que não tem mielina, ela é mais lenta por causa disso. Ela envia a informação numa velocidade de 0,5 a 2 metros por segundo, ok? Ela envia informação para onde? Para a medula espinhal, para a parte inferior do tronco encefálico, e ela informa, além de tudo isso, como a gente falou, cócegas e prurido, que já está escrito ali em cima, né? Então, cócegas é a mesma coisa que comichão e prurido é a mesma coisa que coceira, ok? Olha só, pessoal, ali fala parte inferior do tronco encefálico. Quando, por exemplo, a gente está fazendo esse tato sobre o olho, sobre a pele do rosto mesmo, você está mandando informação diretamente para o seu tronco. Por quê? Porque quais são os nervos que pegam a informação facial? São os nervos do tronco encefálico, são os pares cranianos. Então, os pares cranianos detectam essa informação e levam a informação em direção ao meu tronco encefálico, e daí já sobe a informação sensitiva, ok? Então, sobe uma informação sensitiva. Se eu estou falando das partes inferiores do meu corpo, é lógico que ela vai ter que entrar primeiro na medula espinhal, passar depois pelo tronco e depois subir para o meu córtex cerebral. Okay? Então ela vai ter que fazer o caminho inteiro, porque não tem como o meu par craniano pegar a informação lá do meu abdômen. Ele não faz isso. Então, essas são as minhas terminações nervosas livres. Nós temos também o corpúsculo de Meissner, que é essa estrutura aqui do meio. Ó. Esse é o corpúsculo de Meissner, que nós vamos falar aqui. O corpúsculo de Meissner, inclusive acho que tem uma imagem mais pra frente que eu peguei do Silverthorne. Ele é uma fibra nervosa sensorial mielinizada grossa, do tipo A beta, então é mais rápida, tá? Alongada e encapsulada, né? Alongada porque ele é longo e encapsulada porque ela tem essa cápsula aqui em volta com líquido dentro. Ele se localiza na pele glabra. Pele glabras é a mesma coisa que pele sem pelo.
e pele sem pelo é a pele grossa, tá? Por que a pele grossa não tem pelo? Porque ela tem uma camada grossa de queratina e essa camada grossa de queratina impede o crescimento e desenvolvimento de folículos pilosos. Então, na pele glabra sem pelo nós temos esse tipo de corpúsculo. Ela é abundante na ponta dos dedos, que é uma região de pele glabra, lábios e outras regiões do corpo. O corpúsculo de Meissner se adapta em fração de segundo. Se ele se adapta muito rápido, entra naquilo que eu falei lá nas aulas passadas de adaptação de receptor. Se ele se adapta rápido, ele é bom para detectar vibração. Então ele detecta a vibração, ok? Então ele vai detectar a vibração. O que significa que são particularmente sensíveis aos movimentos de objeto na superfície da pele, como também a vibração de baixa frequência. Então ele detecta objetos se movendo na pele e também vibração. Tato e vibração, ok? Discos de Merkel, olha só aqui, pessoal. Ele está presente na ponta dos dedos. Aqui nos meus dedos, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas eu vou tentar dar um zoom aí. Alguns alunos não têm, por isso que eu estou mostrando. Nós temos uma regiãozinha do dedo, ela tem uma pequena elevação. Então nos dedos aqui nós temos uma pequena elevação. Essa elevaçãozinha que nós temos na ponta do dedo, pessoal, ela só aparece por culpa dos discos de Merkel. Olha só. Normalmente, nas regiões do seu corpo espalhado por ali, até na região com pelo, nós temos esse disco aqui. Isso aqui é um disco de Merkel, tá? Um disco. Nós temos um disco em regiões espalhadas aqui. Só que na ponta do dedo, nós temos vários discos. Então, nós temos um disco aqui, outro, outro e outro. Então, são vários discos na ponta do dedo e eles geram uma elevação. Eles empurram um pouquinho a região da pele e criam essa elevação que nós temos aqui na ponta do dedo. Por que nós temos esses discos ali? Porque o disco ele é bom para detectar tato. Ele é muito bom para detectar tato. Mas quando ele está sozinho, ele só consegue detectar isso. Agora, quando a gente coloca vários discos um do lado do outro e a gente passa um objeto com textura nesses vários discos, cada disco detecta um pedacinho da textura. Então a gente consegue sentir a textura desse objeto porque nós estamos sentindo vários pontos separados do objeto, graças ao disco de Merkel, ok? Só que nós não falamos, aqui tem vários discos de Merkel. Não. Quando nós temos vários discos agrupados, nós dizemos que o receptor se chama receptor em cúpula de Higo. Receptor em cúpula de Higo. Está escrito aqui, ó, receptor em cúpula de Higo. Esse receptor, então, é um agrupamento de vários discos de Merkel e serve para detectar textura. Ok? Serve para detectar textura. Só o disco de Merkel detecta sinais de tato. Tato mantido, quando você fica encostando em um objeto e mantém ali. Ó, você está sentindo que o objeto está ali. Tá? Então, tato mantido é esse disco de Merkel. Textura, receptor em cúpula de Higo, que são vários discos. Por onde que ele envia informação? Para que tipo de fibra? Uma fibra nervosa do tipo A-beta. Uma fibra rápida. Okay? Então, A-beta vai ser o tipo da fibra. Órgão terminal do pelo. Vamos lá, outro receptor, também chamado de receptor do folículo piloso. É a mesma coisa. Ele é o receptor que fica na base dos pelinhos que você tem no seu corpo, tá? Ele se adapta rapidamente. Nós falamos nas aulas passadas que ele se adapta em questão de 1 segundo, então ele se adapta muito rápido. E ele detecta o movimento de objeto na superfície do corpo. Então quando você movimenta um objeto ali, ele é o primeiro a sentir, porque ele se adapta, ele sente essa movimentação. E o contato inicial de um objeto com o corpo, né? Fibras que ele envia, fibra A-beta. Okay? Ele envia informação sobre fibra beta. Terminações de Ruffini, é outro tipo de receptor. Terminação encapsulada, ele tem uma cápsula com líquido dentro. Multiramificada e viaja informação por fibra A-beta também. A maioria é A-beta. O único que muda a regra, que não é a beta, é a terminação nervosa livre. É a delta e tipo C. Okay? É o único que foge à regra. Se adapta muito lentamente. Se ele se adapta lentamente, ele não é bom para vibração. Detecta estímulos contínuos de deformação dos tecidos, como por exemplo o sinal de tato e pressão intensos, prolongados, uma pressão forte quando você aperta com força. Encontrados também esses receptores nas cápsulas articulares e ajudam a sinalizar o grau de rotação articular. Eles ajudam na nossa propriocepção, a gente tem uma noção do grau de rotação da minha articulação, saber em qual movimento minha articulação está nesse momento. Então, terminação de Ruffini faz esse efeito. Pacini eu nem vou entrar, nós já falamos qual a função dele nas aulas passadas, que ele detectava vibração, né? Então detecta vibração. Ó, a gente encontra ele imediatamente abaixo da pele, nas fáscias dos músculos. Informação viaja por tipo de fibra A-beta.
essa imagem aqui é do Silverthorne, ela é muito boa e ela adiciona informação pra gente, tá? Então olha só, aqui sobre um pedaço da pele, né? Um pedaço da pele, vamos focar primeiro nessa imagem aqui, ó. Ele fala as terminações nervosas livres, que nós estamos vendo aqui, ó. Repara, ele tá na hipoderme e derme, ok? Hipoderme e derme. Então as terminações nervosas livres dos nós receptores respondem a estímulos nocivos. No entanto, nós já vimos que ela responde também a temperatura, a tato, a pressão, coceira, comichão e por aí vai. O corpúsculo de Mason, ele está nessa região aqui, responde a movimentos de vibração, nós já falamos, e toque leve, né, toques na pele leve de forma mantida. Os discos de Merkel, né, os receptores de Merkel, como a gente está vendo aqui, detectam pressão sustentada e detectam também textura. Lembra que a gente falou detecta textura quando é o nosso receptor em cúpula de Eagle, quando tem vários agrupados. No pelo nós temos os órgãos do órgão terminal do pelo, ou como o nosso livro Silverthorne chama, de terminação nervosa livre do pelo. Eu prefiro chamar de órgão terminal do pelo, porque é assim que o Guyton chama, certo? Normalmente os professores usam Guyton, mas nas imagens o Silverthorne arrebenta, por isso que eu trago ele aqui. E o corpúsculo de Ruffini, que a gente vê aqui, responde a estiramentos na pele, né? Então aqui a gente tem um pouquinho melhor. Aí vocês podem olhar, ó, o tipo de receptor nessa tabela, qual vai ser o estímulo que ele detecta, a localização dela, e estrutura, né? Qual é a estrutura dele, se ele tem mielina, se ele está envolvido ali por tecido conjuntivo ou não, e se ele se adapta. Adaptação variável, rápida, adaptação lenta e assim sucessivamente, né? Como a gente falou, por exemplo, ó, Pacini, adaptação rápida, né? Terminações nervosas livres varia. As terminações nervosas livres varia a adaptação dela. Mas quando nós falamos da terminação nervosa livre, que é do pelo, né? Porque aqui ele chama de terminação nervosa livre, ela se adapta rápido, porque ela se adapta em um segundo. Então, olhem essa tabelinha, é muito interessante. Aqui, nós vamos entrar em uma parte da aula que eu gosto bastante, que é sobre as vias nervosas na nossa medula espinhal. Nós temos duas vias. Ó, pessoal, até agora nós falamos o quê? Prestem bem atenção para mim. Nós falamos que eu tenho um receptor na minha pele e que ao eu fazer algum tipo de estímulo sobre esse receptor, o que vai acontecer? O receptor gera um potencial receptor. Esse potencial receptor vai gerar um potencial de ação. Tudo isso foi falado já nas aulas anteriores. O potencial de ação viaja pelo neurônio que está aqui no meu braço, entra na minha medula espinhal. Perfeito. Entrou na medula espinhal, o que vai acontecer? Dependendo do tipo de informação enviada, essa informação ela pode viajar por dois caminhos na minha medula espinhal para subir e chegar aqui até o meu córtex cerebral. Então viaja por dois caminhos diferentes e isso vai depender do tipo de informação. Se a informação for dor, cortei o dedo, dor. A informação viaja por um caminho. Se o tipo de informação é tato fino, ó, encostei. Isso aqui é o tato fino, bem leve, encostei. Então a informação vai viajar por outra via da minha medula espinhal. Duas vias diferentes, certo? O Guyton chama as vias de sistemas. Uma via é um sistema, a outra via é outro sistema. Um sistema chama-se sistema da coluna dorsal leminisco medial. E o outro sistema, sistema anterolateral. Então nós temos dois tipos de sistemas diferentes, viajando na minha medula espinhal, ok? Cada um para um tipo de informação diferente. Vamos olhar aqui para essa imagem, ó. Eu fiz uma tabela para falar um pouquinho da diferença de cada um desses receptores. Então eu fiz uma tabelinha, o Guyton fala em formato de texto, eu fiz em formato de tabela. Olha só. Quais são os aspectos que nós vamos levar em conta? O cruzamento, porque essa informação cruza, lembra que a gente falou cruza para o lado oposto. Toda informação que chega no meu braço direito vai ser lida pelo meu córtex cerebral esquerdo. Toda informação que chega no meu braço esquerdo vai ser lida pelo meu córtex cerebral direito, porque a informação cruza, ou como a gente fala também, decusa, né? A informação decusa, ela vai para o lado oposto. Então essa informação cruzou. Então a gente vai levar em consideração o cruzamento, o tipo de fibra, qual a velocidade de condução dessas fibras, a organização dessas vias, se é bem organizada, se é mal organizada. E o último aspecto é a capacidade de transmitir vários tipos de informações diferentes. Então vamos lá para o primeiro. Cruzamento. As fibras do sistema dorsal lenisco-medial, pessoal, cruzam no bulbo, tá? Bulbo raquídeo. Então cruzam aqui no meu tronco encefálico, certo? Cruzam no tronco. Bulbo raquídeo. Já o sistema anterolateral, que é o outro sistema, ele já cruza na medula espinhal. Assim que a informação entra na minha medula, ela já cruza. Por exemplo, aqui não era o braço direito, a informação entrou na minha medula,
cruzou para o lado esquerdo da medula e subiu pelo lado esquerdo da medula. Tá? Agora, se fosse uma informação de tato fino, por exemplo, que viajasse pelo sistema da coluna dorsal lenisco-medial, nós vamos ir vendo isso mais pra frente, a informação entra na minha medula, sobe pelo mesmo lado que entrou, sobe, chega no meu bulbo, cruza, e no meu bulbo cruza, e aí ela sobe e chega no meu córtex cerebral esquerdo, certo? Então, um cruzamento em lugares diferentes. Segunda diferença, tipos de fibras. Fibra no sistema da coluna dorsal lenisco-medial são fibras mielinizadas grossas. Então ela tem bastante mielina. Já no sistema anterolateral, fibras mielinizadas finas. Ela tem menos mielina. Se uma tem mais mielina e a outra tem menos, qual vai ser a mais rápida? A que tem mais mielina, porque ela tem maior capacidade de fazer isolamento elétrico e manter a eletricidade dentro dela. Então ela é mais rápida por conta disso. Do sistema da coluna dorsal lenisco-medial, 30 a 100 metros por segundo. Do sistema anterolateral, alguns metros até 40 metros por segundo. De 5 a 40 aproximadamente. Tá? Organização espacial. Quão organizado é um sistema? O sistema da coluna dorsal lenisco-medial ele tem um alto grau de organização. O que significa isso, professor? Tem muitas fibras viajando por lá. Por exemplo, pessoal, nessa região aqui, o tato que eu tenho é tato fino. Tato fino viaja pelo sistema da coluna dorsal lenisco-medial, por esse sistema aqui, pelo primeiro, que tem alto grau de organização. Se eu pegar, por exemplo, várias canetas, né, várias canetas, aqui eu coloquei 3 canetas, e todas elas, sem eu ver, tá? Uma pessoa faz isso, digamos, sem eu ver, ela pega e encosta na ponta do meu dedo, ao mesmo tempo todas, eu vou sentir exatamente a quantidade certa de canetas que estão encostando no meu dedo. Nesse caso, são 3 canetas. Eu sinto 3 canetas? Sinto, mas o problema é que eu falei que são 3 canetas. Se eu fizesse em outra pessoa, ela também sentiria que são 3 canetas, ok? Agora, nesta região aqui da minha nuca, nas minhas costas, eu não tenho tato fino, porque eu não tenho receptor para tato fino nessa região. Se eu colocar esses mesmos 3 objetos próximos, assim, juntos ali na região da nuca, na região das costas, o que acontece? Eu não sinto 3 objetos, eu sinto um objeto. Faz esse teste aí com sua mãe, com seu irmão, faz na sua casa. Sem falar, eu vou encostar 3 objetos. Não fala. Fecha o olho, eu vou encostar no seu dedo aqui. Quantos objetos você está sentindo? E tem que ser ao mesmo tempo, não adianta encostar um, depois o outro, que é mais fácil de detectar. E aqui também é a mesma coisa. Então você tem que encostar os 3 ao mesmo tempo. Você vai ver, vai dar exatamente esse resultado. A não ser que a pessoa seja diabética ou tenha algum tipo de doença que altera a sensibilidade. Como, por exemplo, acontece com a hanseníase. Então a gente não vai ter esse tipo de informação, tá? Mas a pessoa saudável, sem alteração na sensibilidade, detecta perfeitamente esse tipo de sentido. Ok? Então uma organizada, por exemplo, o dorsal lenisco-medial, ele tem alto grau, cada neurônio detectando um tipo de informação, já que antrolateral não tem essa informação de tato fino. Ela vai viajar por outra via, que é o antrolateral, porque ela não detecta essas informações tão precisamente, porque ela é mal organizada, tá? Pensem desse jeito. Capacidade de transmitir várias informações diferentes, ou como o Guyton fala, um amplo espectro de modalidades sensoriais, só a antrolateral. Apesar da antrolateral ser mal organizada e ser lenta, ela envia muita informação diferente. Ela envia dor, temperatura, tato grosso, pressão não discriminativa, coceira, prurito, informações sensoriais de sexo. Então ela envia um monte de informação diferente. Já o sistema da coluna dorsal lenisco-medial envia informação do quê? Ela envia informação de tato fino, pressão bem discriminativa, posição corporal, alternância de pressão, que mais? Vibração. Repare que é tudo tem a ver com encostar, com pressão, vibração, tato, posição corporal. Não tem nada de dor, temperatura, informações sexuais, coceira. Não, é tudo tato, pressão, posição. Então, sistema anterolateral consegue enviar informação mecanoreceptiva, termorreceptiva, nociceptiva. Sistema da coluna dorsal lenisco-medial só mecanoreceptiva. Só envia informação mecanoreceptiva, ok? Nessa tabela do Guyton, nós temos toda a informação enviada pelo sistema da coluna dorsal lenisco-medial e pelo sistema anterolateral. Então, eu não vou ficar lendo um por um, mas eu acabei de falar todos eles aqui, então leiam ali e aprendam essas informações.
Eu não sei se dá pra dizer decorem, porque eu não acho legal decorar, eu nunca achei legal decorar. E eu não sei se eu decorei, mas eu aprendi, tá? Eu aprendi que informação é enviada por cada sistema, porque isso é importante para avaliar paciente com lesão medular. Paciente que tem lesão medular vai ter alteração, e ele vai ter alteração nessas sensações dos lados diferentes do corpo dele. Então por isso é importante a gente identificar isso aqui. Bom, pessoal, vamos aprender as vias? Vamos lá. Essa imagem, ela corresponde à via da coluna dorsal lenisco-medial. Sistema da coluna dorsal lenisco-medial, tá? Essa imagem representa o tato fino, a pena encostando levemente no dedo de uma pessoa. E esse tato bem fino, levezinho, encostando ali na mão dela ou no pé dela, ativa receptores sensoriais e essa informação viaja para uma via. Ativou receptor no pé, vamos focar no pé? Vamos focar no pé. Ativou receptor no pé, mandou informação, potencial de ação viajou, chegou até aqui nessa região num gânglio paravertebral. Gânglio paravertebral. Okay? Esse gânglio paravertebral aqui, pessoal, ele é uma região de sinapse. Ou seja, esse neurônio que acabou de entrar, então ele fez uma sinapse. O que que acontece? O neurônio, ele tem o neurônio que acabou de surgir, ele tem o seu corpo aqui dentro. O soma dele está aqui dentro, tá? Então, o corpo desse neurônio manda um axônio para dentro da minha medula espinhal. Percebam que nessa imagem, o neurônio que surgiu aqui no meu gânglio paravertebral entrou no sistema nervoso central. Ele estava no periférico, que são os nervos que saem da medula, e ele entrou no sistema nervoso central. Lembrem da aula de neuroanatomia que eu dei bem no início dessas aulas de físio, tá? Então, entrou no sistema nervoso central. Já que ele é o primeiro neurônio a entrar no sistema nervoso central nesta via, a gente chama ele de neurônio de primeira ordem, ok? Então, neurônio de primeira ordem. Esse neurônio de primeira ordem, ele entra onde, ó? Ele entra nos cornetes posteriores da substância cinza da medula espinhal. Esse aqui é o cornete posterior da substância cinza, ó. Tudo que está aqui dentro desse Hzinho, dessa borboleta, é a substância cinza. Então, ele entra no cornete posterior, substância cinza, tá? Quando ele entra, ele já vai diretamente para a substância branca, ó. Ele entrou na cinza e entra na substância branca depois. Prestem bem atenção que eu não vou ficar repetindo isso aqui porque vocês estão vendo no YouTube, então vocês podem voltar o vídeo várias vezes. Então, ó, ele entrou na substância branca. O que que acontece quando ele entra na substância branca? Essa região aqui da substância branca, ela é chamada de coluna dorsal branca. É por isso que o nome da medula, do sistema da medula é sistema da coluna dorsal. Cada vez a gente vai dando um motivo do nome, tá? Então, sistema da coluna dorsal. Essa é a coluna dorsal branca. Então, ele entra na coluna dorsal branca e ascende pela coluna dorsal branca. Repara que a informação entrou pelo lado esquerdo, porque a gente está vendo a posição anatômica, tá? Então, o paciente está de frente pra gente. Entrou do lado esquerdo e ascendeu pelo lado esquerdo. Não tem nada do lado direito ainda. Então, ascendeu. Foi. Aonde que a gente falou que a informação cruzava nesse sistema? Lá no bulbo. Então, passou por toda a medula espinhal, olha aqui embaixo, ó. Chegou na região inferior do bulbo. Vai fazer sinapse em 2 núcleos. Se vier no pé, ó, tá vindo a informação azul do pé, lembra? Então, ele vai fazer sinapse nesse núcleo aqui. Se for a informação que tá vindo da mão, é nesse outro núcleo um pouquinho mais lateralzinho aqui. Então, esses núcleos são regiões de sinapse, eu já falei aqui no canal. O nome desses 2 núcleos, pessoal, é núcleo grácil e núcleo cuneiforme. Ou seja, os neurônios de primeira ordem ascenderam pela medula espinhal, pela região da coluna branca da medula espinhal, chegam até o bulbo inferior e fazem sinapse no núcleo grácil ou no núcleo cuneiforme, e desse núcleo surgem os neurônios de segunda ordem. Ora, se a gente está fazendo sinapse, significa que tem um neurônio pré-sináptico e um pós-sináptico. O pós-sináptico é o de segunda ordem aqui, tá? Então, o neurônio de segunda ordem surgiu nesses núcleos. Estes neurônios que surgiram nestes núcleos, eles vão cruzar para o lado oposto do bulbo, só que eles não vão entrar nos mesmos núcleos. Não, ele vai para a região mais anterior, ó. Ele entra nessa região que parece um triângulozinho, chamado lemnisco. Olha o nome do sistema. Sistema da coluna dorsal lemnisco. Então, a gente colocou ele no lemnisco.
No entanto, o lemnisco ele era mais anterior, ele está bem na frente da medula, ele é anterior. Esse lemnisco anterior, ele é um caminho, imagina que ele é um caminhozinho. E esse caminhozinho ele vai indo para trás, ele vai se tornando medial. Então lá na ponte, o lemnisco já se tornou medial, ele já está bem no meio da ponte. E é por isso que o nome do sistema é Sistema da Coluna Dorsal Lemnisco Medial. Porque ele sobe pela... Opa, eu passei a imagem aqui. Ele sobe pela coluna dorsal branca, entra no lemnisco, que depois se torna medial. É por isso que ele se chama assim, ok? Então na ponte do tronco encefálico se tornou o lemnisco medial, continua subindo pelo mesencéfalo, pelo mesmo lemnisco, tá? Aqui não tem nenhuma alteração, e vai parar lá em cima no tálamo. Essa região pontilhada que vocês estão vendo é o tálamo, ok? O tálamo. Lembrem lá que eu mostrei a imagem na aula de neuroanato, bem na introdução de neurofisiologia, onde eu falei que o tálamo parece um olhinho que tem no nosso sistema nervoso. O tálamo, pessoal, ele tem uma região ventrobasal, ou seja, embaixo na barriguinha, na parte de baixo na barriguinha, ventrobasal. Essa região é uma região de várias sinapses também. E por isso a gente chama de complexo ventrobasal. É uma região cheia de sinapses, como se fossem núcleos de sinapses, tá? Então, ó, o neurônio de segunda ordem faz sinapse no complexo ventrobasal do tálamo e surgem os neurônios de terceira ordem, porque isso era o de primeira antes, depois surgiu de segunda e agora é de terceira. Os neurônios de terceira ordem viajam para o córtex cerebral. E lá no córtex eles vão terminar em 3 lugares diferentes, que vai ser a segunda parte desta aula aqui, nós vamos falar desses 3 lugares, ok? Então, em 3 lugares diferentes vai essa informação viajar. Isso, terminou. Esse é o nosso sistema da coluna dorsal lemnisco medial. Eu não vou ficar repetindo, vê de novo o caminho, tá? Perceba que o neurônio de primeira ordem começa no gânglio paravertebral, ele termina na região dos núcleos grácil e cuneiforme, que o de segunda ordem origina no grácil cuneiforme, termina no complexo ventrobasal do tálamo, e o de terceira ordem começa no complexo ventrobasal do tálamo e termina na região do córtex cerebral. Então são os nossos neurônios, nossas ordens neuronais. Nessa informação vocês têm que saber todo o trajeto, aonde começa e termina cada neurônio, onde cruza, dentro de qual núcleo ele entra, dentro de qual lemnisco ele entra, quando o lemnisco é anterior, quando o lemnisco é medial. Certo, pessoal? Nós vamos ficando por aqui nessa aula. Então essa é a nossa informação do córtex somatosensorial, tá? Nós vamos continuar com essa aula na parte 2, então se ainda não saiu a parte 2 enquanto você está assistindo, vai estar em breve ali embaixo na descrição. Se já saiu, você vai encontrar o link ali e também na tela final aqui do vídeo. Qualquer dúvida, deixem as dúvidas aí nos comentários, eu vou estar sanando todas elas, ok? Lembra que nós falamos que vão para 3 regiões específicas dessas informações que acenderam? Nós vamos falar na próxima aula. Tem a ver com o córtex somatosensorial que eu estou mostrando aqui nessa imagem, certo? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula. Próxima aula a gente termina esse capítulo e aí a gente já começa o próximo capítulo, que é sobre dor. Se não me engano é sobre isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre vias da dor. Dúvidas, comentários e é isso. Tchau, tchau, fui!